Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao videocast da nossa Semana da Inovação. Hoje eu estou com convidados super especiais. Vou começar aqui apresentando primeiro o Daniel, nosso convidado externo. Daniel, que é conselheiro, empreendedor, educador, futurista e ex-VP de marketing do Flamengo. Não que a gente goste disso, mas a gente tem que apresentar. Estou aqui também com Bernardo Póvoa, diretor da Zona Oeste Mais, da Rio Mais Saneamento, e também com Juliano Tinoco, diretor da Águas do Paraíba. Primeiro, queria agradecer a vocês a presença de estar aqui com a gente, falar aqui um pouquinho sobre inovação. Como o próprio título do videocast já diz, é inovação sem filtro. Então, a ideia é a gente ter um bate-papo simples, prático, para falar um pouquinho do nosso dia a dia, tá bom? Eu vou começar aqui já trazendo uma ideia provocadora para a gente poder começar esse nosso bate-papo. A verdade é que eu vejo que inovação está em tudo hoje em dia. A gente entra nas redes sociais, estão falando inovação, nas empresas, nos produtos. Então, hoje em dia, inovação é um tema que eu falo até tá no hype. Só que eu tenho percebido que isso tem causado, de certa forma, depois desse boom, a gente deu uma retraída, muito por conta da principal objetivo da inovação, que é trazer resultados concretos. Eu queria também saber de vocês como é que vocês entendem isso, como vocês têm visto isso no dia a dia, mas eu quero perguntar aqui, começar perguntando para o Daniel o que que ele acha disso. A gente via empresas falando muito em inovações disruptivas, né? E hoje em dia a gente está falando de inovação mais pé no chão, que traga resultado ali no core business da empresa. Queria entender com você, Daniel, como que você vê isso e o que que você tem percebido aí no mercado. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, parabéns também, né, pelo podcast, pelo videocast. Acho que o mais legal é você falar que é sem filtro, porque a gente pode dar a nossa opinião de verdade e muitas Totalmente. vezes elas não vão bater, não vão coincidir. E isso é muito importante para a inovação. Eu acho que a gente não consegue inovar num ambiente onde todo mundo concorda, e sim com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Quando a gente fala de hype, eu costumo dizer que a gente pode encarar a inovação de duas maneiras, ou como hype ou como estratégia. E o que funciona mais durante a jornada das organizações é quando ela de fato faz parte de uma estratégia. E para fazer parte da estratégia, ela tem que pegar exatamente esse ponto que você falou: gerar resultado para o core business ou para o business em geral. Gerar resultado. Não existe inovação sem geração de resultado. Tem uma frase que eu gosto muito, né, que é do professor Silvio Meira, que ele diz que inovação é a criatividade emitindo nota fiscal. E aí a gente pode abrir um Perfeito. pouco mais, né? Não é só nota fiscal, mas é redução de custo, é novas receitas, melhoria de resultados, ou todos aqueles indicadores que são importantes. Então, quando as organizações olham para a inovação como algo que pode promover ou impulsionar resultados, a inovação acaba tendo uma presença muito mais forte nessas organizações. Então, não são só um modismo ou querer fazer para aparecer para o mercado, é querer fazer para transformar para dentro. Perfeito, Daniel. Eu vou já emendar em outra pergunta, depois eu vou deixar o Juliano e o Bernardo participarem dessa conversa com a gente, mas a MIT publicou recentemente um estudo onde mostra que 95% dos investimentos corporativos em inteligência artificial, e aí trazendo o gancho da inteligência artificial, hoje também todo mundo fala muito em inteligência artificial, mas que o retorno tem sido baixo ou quase nulo, zerado, né? E ao mesmo tempo a gente vê muita gente usando ChatGPT, Gemini ou outras inteligências artificiais mais fáceis ali no dia a dia. Como é que você vê isso? Por que que você acha que isso está acontecendo? Você acha que isso é um erro de estratégia? É um erro na cultura? É um erro na forma como a gente faz essa medição? O que que você acha que está acontecendo aí no mercado? Eu acho que as duas perguntas elas estão muito relacionadas exatamente por essa questão de geração de resultado prático. E uma coisa que vale muito a pena citar, antes de falar de inteligência artificial, é que muita gente encara a inteligência artificial como uma coisa super nova. E não é. Inteligência artificial é algo que já tem décadas, né? Se não me engano, mais de 50 anos. Para ser mais preciso, eu acho que ela é da década de 50 do século passado. Só que o que a gente está vendo agora? Uma convergência de tecnologias que está permitindo com que qualquer organização ou qualquer pessoa utilize inteligência artificial para gerar resultados. Eu uso, se olhar um dia típico meu, eu devo usar 6, 7, 8 diferentes ferramentas de inteligência artificial, e nem todas de inteligência artificial generativa, são aquelas que ficaram mais famosas, mas eu acompanho uma reunião minha online com uma ferramenta de IA que me ajuda a separar quais foram as pendências que eu assumi. Eu tenho uma ferramenta de IA que me ajuda a cortar meus vídeos, né? Então a gente vai fazer esse videocast aqui, depois a gente pode gerar vários cortes. E claro que você pode botar um editor para pegar cada corte, ou você pode usar uma ferramenta para te ajudar a identificar onde é que estão os trechos que podem ter maior potencial de impacto. Então, essa pesquisa do MIT, na verdade, o que ela mostra? Não é que a inteligência artificial não tem potencial para transformar as organizações.
mas sim que as pessoas ainda não entenderam como que essa inteligência artificial pode ser direcionada para atender determinados processos que são críticos. Então, quando eu disse, né, na primeira parte que é muito importante a gente olhar quais são os KPIs, quais são os indicadores, quais são os resultados, quando eu vejo um projeto que não deu certo e eu vou analisar mais de fundo, em geral ele foi feito para quê? Para não perder o bonde, para não deixar o hype passar e não para transformar estrategicamente a organização. Por outro lado, desses 5% que funcionam, você pode ter desde atendimento ao cliente turbinado por inteligência artificial, e aí você tem empresas que conseguiram melhorar, por exemplo, First Call Resolution, né, que é a solução do problema na primeira ligação. Acho que quem já ligou para um call center sabe o quanto é chato você ligar e não conseguir resolver seu problema diretamente. Existem, né, aplicações de inteligência artificial que ajudam ao atendente a resolver mais rápido, e isso gera milhões de redução de custo para as organizações e melhoria da satisfação do cliente, até ferramentas de inteligência artificial aplicadas mais ao core, ao back-office, no sentido de, por exemplo, identificação de fraudes no mercado de crédito, direcionamento de seguros de forma mais precisa, gestão de informações de viagens, coisas bem raiz dentro das Uhum. organizações que você pode aplicar inteligência artificial para resolver. Eu brinco muito que inteligência artificial não é para fazer meme, não é para... Eu faço um monte, mas não é para isso. Eu posso usar o chat GPT para fazer uma imagem, eu posso usar o VO3 para fazer um vídeo engraçado, para brincar com RH ou com inovação, que eu vou fazer depois que eu sair daqui. Mas quando eu olho o negócio e eu encaixo a inteligência artificial no negócio, muito provavelmente eu vou estar nos 5% que funciona. Perfeito, Daniel. Vou aproveitar o gancho e perguntar para Bernardo aqui. Bernardo também, além de tudo, faz parte do comitê de inovação com a gente aí desde o início. E aí, Bernardo, a gente conversou um pouco antes de chegar aqui sobre esse assunto que o Daniel trouxe para a gente, que talvez a gente esteja errando na inteligência artificial porque a gente esteja mirando para o lugar errado. Ou então a gente está querendo fazer inovação, inteligência artificial por fazer. Muitas vezes, tá todo mundo fazendo, vamos entrar nesse hype também, mas talvez a gente não saiba nem qual é a nossa dor, nem o que a gente está querendo atingir. Então, se a gente não sabe o que, que a gente quer atingir, muitas vezes a gente não sabe nem qual é o resultado que a gente espera. Hoje, dentro do Gabi, você tem acompanhado dentro do comitê que a gente tem feito alguns pilotos com inteligência artificiais, algum com os resultados bem claros e outro ainda em fase de amadurecimento. Na sua visão, esse desafio em encontrar essa tecnologia que realmente resolva dores do negócio ou está em ajustar essa cultura e como a empresa se organiza para absorver essas inovações? Primeiro, eu queria agradecer a participação. Acho que estar aqui é uma oportunidade boa de falar com os funcionários, falar com o time todo da empresa e espalhar o tema inovação, que eu acho que é muito importante para que a gente amadureça e tenha mais força nessa cultura de inovação dentro da organização. Agradecer a participação do Daniel, do Juliano aqui em conjunto. Acho que abrilhanta mais ainda o fórum. E nesse tema específico, eu acho que a inovação, nesse ponto, ela é meio, a IA ela é meio. O próprio Daniel falou que usa 6, 7, 8 ferramentas de IA no dia a dia e a gente tem milhares de opções de ferramentas que a gente pode trazer para que a gente possa evoluir dentro do nosso negócio. Várias delas a gente já trouxe, já utiliza, outras a gente ainda nem conhece, talvez a gente vá conhecer ao longo do tempo, mas acho que o principal problema a principal oportunidade é a gente saber qual problema a gente quer resolver. Então, isso tem que estar muito maduro dentro do nosso time. A IA, a gente não tem que escolher uma IA e depois ver qual problema essa IA pode resolver. A gente tem que saber o problema que a gente quer atacar, a gente tem que saber os resultados que a gente espera atingir e aí sim procurar a ferramenta adequada para que a gente possa implantar e possa assim trazer resultados para a organização. Acho que esse planejamento, essa discussão, esse conhecimento do negócio é que faz com que a gente busque o mercado, busque tecnologias, busque inteligência artificial para que a gente possa melhorar ainda mais o nosso negócio. Perfeito, Bernardo. Tem uma frase também, Célia, não sei de quem é, depois eu vou pesquisar, mas todo mundo fala muito. Ame o problema, não a solução. Primeiro a gente tem que entender qual é o nosso problema e depois a IA pode ser uma forma de solucionar esse problema, nos ajudar a chegar nesse objetivo. E aí, Julie, passando aqui um pouquinho a bola para você, eu queria trazer também o tema de transformação digital. Porque assim, quando a gente fala em transformação digital, a gente tá falando de um processo longo, né? Que é centralizar, limpar dados, digitalizar processos, integrar sistemas, analisar com BI. E aí, gente, quando eu falo BI, não é o Power BI, tá? É muito bom deixar isso claro. E só depois a gente pode falar de inteligência artificial, IoT ou qualquer outra tecnologia avançada
avançada. Como é que você enxerga o tema hoje dentro da sua concessionária? Ainda mais quando a gente ainda tem muitas planilhas sendo controladas, muitos serviços sendo controlados em planilhas de Excel, e não só dentro da sua concessionária, ou da concessionária do Bernardo, ou dentro do corporativo como um todo, a gente sabe que isso acontece. Você acha que faz sentido da gente falar em IA, em IoT, quando a gente ainda está mais ali na base dessa questão digital? O que que você acha que isso acaba interferindo ali nos resultados? Primeiramente, obrigado, Camilo, pelo convite. Acho que essa é uma mesa aqui especial, né? Muita gente tarimbada aí no assunto inovação. E é uma grande oportunidade estar aqui junto com vocês. Eu acho que faz sentido, tá? Eu acho que a questão da limpeza de dados, ele não é um problema do nosso grupo, ele é um problema do setor e da inovação como um todo, né? Eu acho que vocês fizeram uma roda externa, eu acho que esse assunto provavelmente vai ser um dos principais assuntos que vão ser abordados. E talvez se a gente focasse em resolver dados antes de puxar a inovação, talvez a gente não saísse nunca do lugar. Então, gosto muito de olhar para trás e olhar para frente. Quando eu cheguei na concessionária 2 anos atrás, a gente não trabalhava, por exemplo, com geocall na operação, o que já é uma bela de uma produção de dados. Obviamente, esse é um exemplo, né? Esses dados ainda têm problemas, mas se a gente for pegar ali, né, essa escalinha, essa linha do tempo, o que ele vem, né, evoluindo, eu acho que a gente consegue nitidamente mostrar o quanto a gente já está, né, crescendo, evoluindo dessa forma. Eu acho que faz parte de uma análise do resultado também você subsidiar esse início do processo. Não adianta a gente só reclamar do dado se você não trouxer lá na origem para quem o lança, né, ou quem produz o dado, que aponta, né, uma espécie de treinamento, né, uma orientação, né, Sim. você definir o propósito do que está estabelecendo com aquele dado para mostrar onde a gente quer chegar. Eu acho que a gente é cíclico, né? A cada dia que a gente fizer esse giro, a gente vai ter um produto mais qualificado. Muito bom. Queria saber se vocês querem complementar até que ponto essa falta de base digital é um gargalo para a inovação real, assim. Eu acho que você foi muito bem, Juliano, porque é exato, quando a gente estava falando antes da falha de grande parte dos projetos, eu fui muito na questão do processo, né, de entender onde que a gente poderia gerar valor e não aproveitar a ferramenta, né, como você também falou, Bernardo, de escolher a ferramenta antes de entender qual é o problema de verdade. Mas acho que você pegou num ponto importante, porque quando a gente está falando dos principais motivos para algo não acontecer, dados aparecem muito, falta de capacitação das pessoas, falta de entendimento da estratégia, falta de entendimento dos processos. Então, em geral, a falha na implantação de uma inovação, usando IA ou não, é de muitos fatores, mas eu acho que uma organização, né, como a de vocês, que tem buscado isso, e acho que você também colocou de uma forma importante, você tem que resolver todos os problemas enquanto você está construindo. Porque se você parar para resolver um, né, quando É você tipo for trocar o olhar, pneu com o carro andando, né? porque a gente vive nessa, com perdão do clichê, né, uma velocidade que vai de forma tão exponencial que quando você resolver um problema, muitas vezes ele nem existe mais como uma barreira que você tem que entender. Então, é sistêmico, é entender todos esses fatores, como é que o dado pode ser uma barreira, como é que a capacitação das pessoas, que muitas vezes é deixada em segundo plano, pode também ser uma barreira, e a questão da estratégia ser conhecida por todos, né? Eu vejo muito assim, quando a estratégia, e como é sem filtro, eu me sinto confortável de falar, Fica quando à a vontade. estratégia está só no nível mais alto da organização, em geral a inovação não funciona. A inovação, para funcionar, ela tem que considerar que todo mundo precisa entender a estratégia de organização. Senão você não gera aquele resultado, o impacto que a inovação prevê para ser chamada de inovação. E eu acho que você foi muito bem também, Camilo, quando você falou essa frase, se eu não me engano, é do Yuri Levine, o fundador da Waze, que grandes empreendedores, aí eu estou falando empreendedores externos ou internos, são aqueles que se apaixonam pelos problemas e não pelas soluções, porque a solução, de fato, é meio. E às vezes você se apega a uma solução, esquece qual foi o problema original que você Exatamente. estava querendo resolver. E aí aquela solução não funciona, você fica tentando fazer ela funcionar. Quando na verdade você tinha que olhar de novo o problema, né? Então tem a coisa do porquê, do para quem, do por quem você está resolvendo algo. E muitas vezes, né, Daniel, só antes do Bernardo complementar, às vezes a gente vem com uma solução maravilhosa que não resolveu o problema de ninguém. Então, o que é que você vai fazer com isso, né? Pô, muito massa essa inteligência, mas eu vou usar isso para quê? Então, muitas vezes entra nessa questão também. Né, e teve um ponto que o próprio Juliano falou e o Daniel, que é a gente fazer e ajustar ao longo do tempo. O dado ele é muito dinâmico. E se a gente cair na cilada
de querer o dado perfeito para iniciar o projeto, ele é interminável, porque a gente hoje tem uma base de dados enorme interna, a gente tem operações muito diversas, a gente está em regiões diferentes do país, a gente tem uma massa de dados externa que talvez a gente não conheça o tamanho dela. Acho que a gente tem a oportunidade de coletar muitos dados externos e essa experimentação faz com que a gente aprenda. Então, acho que esse processo e esse caminho tem que ser isso. A gente entender que vamos ter falhas no meio do caminho, aceitar que vamos ter erros e continuar evoluindo e buscando não só ferramentas, mas aperfeiçoamento nos processos e na forma como a gente faz. Acho que é muito a questão de continuidade e de, não é persistência na solução, mas sim na solução do problema, ou seja, persistência em fazer com que aquele problema não exista mais, ou seja mitigado, ou esteja dentro do meu controle. Muito bom, Bernardo. E aí, agora eu queria botar mais uma pimentinha aqui na discussão, porque eu ouço isso muito, e não vou dizer que eu concorde nem que eu discorde, eu vou ouvir aqui de vocês, depois eu dou minha opinião aqui também, mas a gente fala assim, setor do saneamento, que é onde estamos, é um setor tradicional, regulado e monopolizado. E aí tem pessoas que falam, pô, muito mais difícil de inovar nesse contexto. O que vocês acham, assim, realmente isso é mais fácil ou a gente tem tantos desafios concretos, Júlia, e oportunidades de impacto justamente por essas questões? Eu acho que dá para separar essa resposta de duas formas, né? Primeiro é que a gente tem, de fato, algumas barreiras regulatórias que são barreiras que você só tem que trazer isso para a mesa e usá-las para resolver o seu problema. Talvez seja um detalhe a mais no problema. Mas eu mudaria a pergunta da seguinte forma. Primeiro, temos problema? Se temos problemas, temos oportunidade de inovar, Perfeito. né? Seja de forma, né, da melhoria de um processo, né, que a inovação acho que é incremental, né, que não é a tal da disruptiva, né? Não sou tão técnico aí quanto vocês para dar nos detalhes, mas eu acho o seguinte, no momento que a gente busca a melhoria do nosso processo a cada dia, a gente tem oportunidade de inovar. E, de novo, olhar para trás e quando a gente vem para hoje, a gente está vendo que a gente está evoluindo e está crescendo bastante, principalmente com melhorias de processo. Perfeito, Daniel. O que é que você acha? Apesar de você não ser um especialista do saneamento, Sim. mas Eu achei que os dois internos iam falar antes, mas eu vou dar meu taco externo. E eu trabalhei 5 anos num setor altamente regulamentado, que também tinha uma característica de monopólio natural, né? Porque é uma concessão, só que com entidades regulatórias diferentes, né? Porque elas tinham aplicabilidade nacional. Então a gente tinha essa mesma questão do. É um mercado altamente regulado, porém existem problemas a serem resolvidos. E a principal pergunta que eu fazia, e aí, obviamente, qualquer projeto ele tinha que passar por várias frentes, né? Regulatório, jurídico, financeiro e tudo mais. Não é se dá para fazer, mas como dá para fazer de maneira aderente ao regulatório. Eu tenho uma visão muito assim, eu tenho uma visão diametralmente oposta a essa de que um setor regulado com pouca competição, monopólio natural, não é que seja um monopólio, né, mas ele tem uma latência até deixar de ser monopólio, é um setor pouco inovador. Pelo contrário, eu acho que você acaba tendo grandes alavancas para poder inovar. Por quê? Porque ao passo que no mercado altamente competitivo você está ali brigando frente a frente com seu concorrente, no mercado altamente regulado você tem a oportunidade de transformar totalmente aquele setor. Eu acho que o setor de saneamento, como você bem colocou, né, como disclaimer, não é a área que eu sou especialista, mas como cliente, como usuário, como uma pessoa que estuda inovação, eu acho que tem vários itens, né, de, por exemplo, reuso da água, de como melhorar a estação de tratamento, como transformar digitalmente o atendimento, a experiência do cliente e até mesmo a gestão financeira. Todas essas áreas são áreas passíveis de inovação. Enquanto você pode, hoje, praticamente nenhuma área do mercado você consegue planejar em longo prazo, por dois fatores. Primeiro, porque a competição é muito acirrada. Segundo, que ninguém consegue planejar em muito longo prazo no mundo que a gente vive hoje. Você vai ver que eu gosto de fazer citações, né? Tem um cara que eu gosto muito que é o Ray Kurzweil, que é um futurista, né, ligado à Singularity University, Google, NASA, que ele fala o seguinte, que esses 100 anos que a gente está vivendo agora são equivalentes em velocidade aos 20 mil anos daqui para trás. Então é tipo pegar o nosso antepassado de 18 mil a.C. e pedir que ele planejasse como seria o mundo hoje.
Só que vocês têm que planejar décadas, porque Uhum. investimento em infraestrutura é um investimento de décadas. Não é investimento de uma empresa de software, de um app que está pensando no próximo release no mês que vem. Vocês têm que planejar décadas. Então, é uma área que precisa levar a inovação de maneira muito séria. Né? E o fato de ser regulamentado não pode ser oposição, tem que ser considerado uma alavanca para isso. Vocês podem pensar em longo prazo melhor do que eu, no meu setor hoje, posso pensar em longo prazo. Pode ser uma visão romântica? Pode, mas aí eu quero que você complete isso, ou confronte, ou concorde, né? Eu acho até que esse ponto do planejamento a longo prazo, cada vez mais ele tem que ser repensado e revisto. Quando a gente ganha concessões, são concessões de 30, 35, 25 anos. Então, normalmente, a gente pensa até em infraestrutura para que a gente possa atender por 30, 35 anos. Só que as tecnologias, elas não vivem mais esse tempo todo. Então, talvez a estação, eu tenha que prever uma estação para atender 35 anos, ou eu tenha que prever que eu tenho que fazer um investimento menor nesse momento, porque eu vou ter novas tecnologias que eu possa otimizar ao longo do tempo. Acho que essa é uma pergunta ainda sem resposta, mas que tem que ser colocada sobre a mesa. E isso tem toda ligação com inovação, independente de ser um mercado regulado. Tem uma outra coisa que eu sempre falo pelos corredores, que o mercado regulado é o mercado que a gente atua hoje. Mas o táxi, ele não perdeu o monopólio porque a regulação acabou. Ele perdeu o monopólio porque entrou um concorrente e a regulação mudou por conta disso. Então, a gente precisa estar atento ao mercado externo, independente do monopólio que a gente vive hoje, que é um monopólio natural, mas que não é um monopólio perpétuo, porque vão surgir tecnologias, vão surgir frentes que a gente precisa estar atento para que a gente possa se manter vivo. Acho que a gente fazer bem, operar bem, o que a gente faz mantém a gente num presente muito saudável, que é o resultado que a empresa tem, é o reconhecimento que a empresa tem com a população, com os clientes, de ser uma empresa garantidora de qualidade que entrega o serviço, mas o que vai manter a gente com previsão de futuro, o que vai manter a gente saudável no futuro é a inovação. Acho que a gente não tem como fugir disso. Acho que essa questão do longo prazo é uma questão que cada vez mais vai ter que estar sobre a mesa para saber qual é o nosso novo prazo de planejamento. São 20 anos ou, de repente, eu tenho que planejar 5, 10? Não sei. Essa questão do longo prazo ser cada vez mais curto, né? Que é exatamente essa exponencialidade que o Ray Kurzweil fala. Eu acho que concordo, até mudei um pouquinho a minha percepção, né, do que eu falei, eu acho que é isso que é o grande... de fato, o planejamento de longo prazo ele é cada vez menos, como é que eu posso dizer assim, sólido no sentido de... Cara, eu vou fazer algo agora, uma instalação agora que ela vai continuar sendo útil de 30 anos. Ela pode ser útil, mas ela pode ser ineficiente. Ela pode não atender aos requisitos que você quer. Então, acho que esses são fatores importantes. Eu gosto de uma frase que eu falo assim: quando a gente faz o planejamento de longo prazo, a gente está tirando uma foto daquele momento. Mas a vida é um vídeo. Então a gente tem que continuar sempre em constante evolução e voltando para analisar aquela foto. Essa foto continua sendo a mesma ainda? Ou essa foto já mudou e a gente tem que analisar por outro viés? Então é importante. Analisar por isso também. E eu sempre falo que aqui no Grupo Águas do Brasil, a gente sempre inovou. A gente não estaria nesse mercado como uma das maiores empresas de saneamento há 25, 30 anos se a gente não tivesse inovado. Mas o que a gente fez para chegar até aqui não vai ser o que vai nos manter daqui a 30, 35 anos. Então, por isso que eu concordo com todos vocês e o Bernardo falou, a gente tem que continuar inovando. A gente tem que colocar isso no nosso DNA. Não só como uma estrutura básica de onde eu faço parte hoje, de uma área de inovação, mas como um modelo de pensamento mesmo, que a gente tem que estar ali no dia a dia pensando o que eu posso fazer diferente hoje, o que eu posso fazer melhor hoje para que eu possa entregar a melhor qualidade de serviço para os nossos clientes, que no final das contas esse é o nosso objetivo. Mas só, Bernardo, fazendo um gancho aqui, a gente fala muito hoje também de ambidestria organizacional. E aí, fazendo uma breve explicação, é a capacidade que a gente tem de equilibrar exploração, que é experimentação, inovação, isso tudo que a gente fala, com explotação, né? Com aprimorar os processos e entregar resultado no curto prazo. E aí também, a gente tá cheia das frases hoje de conceito. Tem muita gente que fala assim, não dá para fazer inovação nos 5 minutos, 10 minutos finais do seu dia. Você tem que estar fazendo inovação o tempo inteiro. Você não pode falar assim, não, beleza, até às 18 eu vou estar trabalhando no dia a dia. Daqui a 5 minutos eu vou fazer um pouquinho de inovação. Não, isso não funciona. Você como liderança, e aí depois eu vou para essa pergunta também para o Juliano. Como você sente essa pressão? Como criar esse espaço para que a gente inove sem perder a eficiência no core business? Acho que talvez esse seja um dos principais desafios
em todo esse movimento de cultura que vem sendo criado pelo setor de inovação, dentro dessa lógica de trazer as áreas de negócio para dentro da inovação e para que a gente consiga avançar, né? É uma área nova dentro da empresa, que obviamente a empresa já era uma empresa que trabalhava com inovação de maneira muito descentralizada, e essa organização eu acho que traz um potencial muito grande da gente entender o tamanho disso e conseguir ainda assim avançar, mas as estruturas que hoje a gente tem, ela tem um viés, obviamente, de operação do core, de entregar água de qualidade, e hoje a gente confunde a inovação, às vezes, como mais uma tarefa ou uma tarefa Perfeito. árdua que tem que ser colocada dentro do meu dia a dia, porque a empresa quer ser uma empresa inovadora e eu tenho que inovar. Perfeito. Inovar não pode ser porque eu tenho que inovar. A gente falou um pouco isso no início, muito na relação de problema, mas eu acho que não só o problema em si, e sim a oportunidade. Na verdade, se eu não tenho tempo hoje para inovar, eu tenho que achar tempo para que eu tenha mais tempo. Ou seja, eu tenho que melhorar os meus processos com inovação, eu tenho que melhorar a minha rotina entregando com a qualidade que eu preciso entregar, mas de forma que eu consiga pensar estrategicamente no futuro. Porque senão a operação, ela me toma tanto tempo que vai muito na linha do que o Daniel falou. Daqui a pouco ela é uma operação ineficiente porque eu não inovei, porque eu não evoluí, Você só vai estar porque apagando incêndio, né? você só vai estar apagando incêndio. Acho que essa talvez é a questão que a gente tenha que trazer sempre à tona, colocar para os times, que é inovar no dia a dia, mesmo que no simples detalhe da operação, para que a gente possa ser mais eficiente e para que possa sobrar mais tempo para a gente inovar. Essa ambidestria da gente olhar para a melhoria dos nossos processos, para o core do negócio, com qualidade e segurança, que é o que a gente sempre preza, mas também trazer coisas novas que possam alimentar esse universo. Eu acho que é importante até para que a gente tenha estímulo. Acho que o estímulo vem do novo. Boa parte das pessoas, elas sentem estímulo quando tem um desafio, quando tem algo novo, quando tem algo que vai realmente movimentar e tirar ela ali da zona de conforto, que a nossa zona dentro de uma operação de infraestrutura, de Nunca é saúde de conforto. pública, nunca é de conforto. Juliano sabe bem, né, Juliano? Mas, assim, é realmente buscar o novo e fazer com que a gente possa evoluir olhando para os dois lados. Eu tenho que operar bem, inovando, mas eu tenho que ter coisas novas também. Perfeito, Bernardo. E aí eu vou passar para o Júlio. Eu vou só acrescentar uma fala do Bernardo que eu gosto muito, quando a gente fala assim, muitas vezes quando a gente tem projetos de inovação, e eu não gosto nem, Daniel, depois queria ouvir de você também, falar em projetos de inovação, porque não é um projeto de inovação, é um projeto da operação, é um projeto comercial, é um projeto de sustentabilidade. A inovação está ali para ajudar a impulsionar, a gente está ali para apoiar. Mas muitas vezes a gente ouve isso, Bernardo complementou aqui, é mais um projeto, é mais um projeto. E eu acho que isso é muito erro também na estratégia da inovação mesmo. Não tem que ser mais um projeto, tem que ser o projeto. Juliano, você ali na sua concessionária, quais são suas dores? O que você pretende resolver? E a inovação tem que vir para ser o projeto para te ajudar a resolver isso, não mais um projeto. E a gente ouve muito isso, né? Mais um projeto da inovação, mais um projeto da inovação, como uma coisa extra e como um trabalho, como se fosse mais exaustivo do que deveria ser. Como é que você percebe isso lá no seu dia a dia da concessionária e como é que você acha que a gente pode mudar um pouquinho essa mentalidade? Camilo, eu dividiria em três partes o trazer a ótica para a concessionária. Primeiro, acho que a gente viveu dentro desse hype um processo muito forte de aculturação nos últimos anos. Então, dentro desse processo de aculturação, realmente veio a informação muito maciça. Em algum momento, uma ou outra pessoa, dentro da sua necessidade de entrega, pode ter se sentido ali, né? Sobrecarregado. Não aguento mais, preciso dar um tempo e tal, acho que está um excesso. Então, isso pode ser que tenha acontecido. Mas hoje você olha para a equipe está num nível, né, que eu acho que ainda tem bastante a evoluir, mas a nossa equipe hoje está aculturada. Né? Então, partindo de um princípio que a gente tem uma equipe aculturada, trago agora duas bifurcações. Uma é a construção, vamos dizer assim, de uma solução para um problema. Então, acho que o nosso desafio como líder é tentar encaixar uma equipe que, de fato, veja valor e consiga agregar e contribuir para a solução daquele problema. Seja identificar saídas, seja ela compre aquele problema como um problema do dia a dia da concessionária que vai agregar valor à empresa e ao grupo, isso ainda dentro de uma ótica de um protótipo.
né? Então, se você é encaixado, não, né? Ainda num processo de aculturação, vou pegar aquela pessoa para resolver esse problema. Aí ela senta numa mesa que ela não entende, que ela não vê valor naquilo, aquilo ali virou uma Perdi. obrigação. Então, acho que é uma falha nossa de liderança em escolher essa pessoa para esse projeto. Mas que, de uma maneira geral, do que eu vejo no dia a dia, do que eu participei, eu acho que a gente tem feito boas escolhas, sim. Tem uma segunda fase, que a segunda fase é a seguinte: rodado um protótipo, que a gente já viu, né, dentro das entregas planejadas, que aquilo ali faz sentido, e dentro de um processo de escalar, como eu já recebi alguns projetos que chegaram na concessionária, a galera já compra esse projeto de uma outra maneira. Porque ali você já está com um problema e já vem uma solução testada e validada, e dentro já do nosso processo de inovação muito bem aferido, muito bem medido, muito bem validado. Então a gente já recebe isso como pô, calma aí, chegou minha salvação, vamos nos dedicar. E aí, de fato, quem recebe esse projeto já é alguém que está de cara com esse problema. Então eu acho que a implementação e o escalonamento desses protótipos, ele é uma fase bem mais simples. Talvez o nosso desafio seja, de fato, encaixar uma equipe correta para desenvolver esses protótipos aí. Muito bom, Julie. Daniel quer complementar aí alguma coisa nessa questão da ambidestria? Eu acho que o ponto principal, né, disso tudo que foi falado é essa diferença entre ter projetos e ter cultura. O que eu defendo muito que a gente consiga construir nas empresas, e aí empresas que precisam inovar de forma mais veloz ou empresas que precisam inovar de forma mais consistente, que eu acho que vocês vivem as duas situações, né, em alguns processos, de maneira veloz, porque o mercado está aí, seja numa parte digital ou algum outro processo de suporte, ou na parte de infraestrutura, que é uma inovação que precisa se sustentar ao longo do tempo. Se você não tem líderes inovadores ou líderes com mentalidade de inovação, você vai ter essa questão desse conflito. Então, eu acho que o principal, independente do setor que você está, é você ter a cultura, você entender que a inovação vem como meio para melhorar processos, para gerar resultado, para causar impacto, e que isso não é algo que é uma responsabilidade só de uma área de inovação. Né? Se uma discussão se a área de inovação ela é enxuta e transversal, ou se ela é a área responsável por fazer hackathon, fazer, né? Eu acho que Semana de Inovação é uma iniciativa incrível, mas não pode ser só isso, né? Você tem Com que certeza. fazer isso porque você está alavancando essa mentalidade inovadora, como o Juliano colocou muito bem. Quando você recebe um projeto, você entende que aquilo não é um projeto da inovação, aquilo é um projeto seu, que a inovação está te ajudando a fazer com que a transformação aconteça. Então, acho que Perfeito. vocês estão bem demais nessa cultura, pelo que eu estou vendo. Mas vamos lá, só pegando um gancho, falando um pouquinho de cultura, capacitação, isso que o Juliano trouxe pra gente. A gente está desenvolvendo agora, acabamos de desenvolver, Daniel, um mapa do futuro do Grupo Águas do Brasil. Inclusive, quem estiver nos assistindo aí, a gente vai fazer o lançamento amanhã, terça-feira, dia 21 de outubro, e vamos fazer uma live falando um pouquinho sobre esse mapa do futuro. E aí eu quis aproveitar um pouquinho dessa sua questão de futurista. A gente estava até falando um pouco aqui, que às vezes no Brasil isso não é visto de uma boa forma, talvez, mas que um futurista é um estrategista, né? Foi esse ponto que a gente estava falando. Na sua visão, como é que um mapa do futuro ou um mapa de territórios tecnológicos pode ajudar a gente nessa questão da estratégia, da capacitação, do treinamento e que a gente consiga enxergar isso que a gente veio falando aqui já a manhã toda? Como é que a gente consegue enxergar isso para frente? Como isso ajuda a gente ter uma visão de futuro, a gente ter uma visão do o que vai surgir para que a gente esteja preparado também, para que a gente assuma alguns riscos? Como é que você enxerga isso? Legal, vou começar em cima do conceito de estratégia, né? Não vou citar uma frase, não. Na verdade, é quase como uma frase, mas não tem um autor muito definido. Eu acho que as empresas, ou pessoas, quando a gente começa a falar de estratégia, às vezes tem até dificuldade de conceituar o que é estratégia, mas estratégia tem um conceito muito simples: estratégia é caminho. É o caminho que você vai percorrer para chegar onde você quer. E quando você fala de mapa do futuro, é muito legal. Por quê? Porque que é o melhor para você trilhar um determinado caminho? É um mapa. E o mapa ele não diz que se você só tem um único caminho, mas sim quais são os caminhos possíveis que você pode percorrer para chegar em diferentes resultados, em diferentes locais. É diferente de uma trilha. A trilha, você só tem a trilha para sair de um ponto A até o ponto B. Um mapa não. Você tem todos esses territórios que você pode explorar e que acaba tendo a ver com ambidestria também, né? Você pode explorar ou de uma maneira mais exploratória, né? Ou você pode seguir algo que já está mais bem definido. O conceito de futurismo ele vai muito nessa linha, né? Na verdade não é um conceito, é uma ciência. Aqui no Brasil a gente confunde muito futurismo com futurologia. Futurologia é, sei lá, É evidente? é a vidente, né? Que diz o seguinte: olha, vai acontecer X. O Flamengo vai ser campeão brasileiro de 2025. Isso há algumas semanas atrás eu tinha mais tranquilidade de dizer. Agora eu estou um pouco mais preocupado. Mas futurismo não é isso. Futurologia é tentar
cravar um futuro. Futurismo é o estudo dos futuros possíveis. E dentre esses futuros possíveis, entender quais são os mais desejáveis. Entender também, dentre esses que são mais desejáveis, aqueles nos quais eu posso atuar. Então, a gente coleta sinais, e aí, sim, de novo, né? Aí é uma frase do Gibson, né, o autor de Neuromancer, não sei quem leu esse livro, mas é um clássico do cyberpunk, ficção científica cyberpunk, ele diz o seguinte: o futuro já está aqui, ele só está mal distribuído. Algumas pessoas têm mais clareza desses sinais do que outras. Algumas empresas se dedicam a entender melhor esses sinais do que outras. Então, dado que vocês fizeram esse mapa do futuro, o que se entende disso? Vocês se dedicaram a identificar os sinais que estão presentes no setor de saneamento, né, no setor de água, ou nos setores correlatos, na tecnologia, na infraestrutura, em IoT, em inteligência artificial. Para quê? Por que isso afeta o mercado onde a gente vai atuar? E traçaram cenários possíveis de futuro. E a gente faz o que a gente chama de backcasting. Desculpa se estou sendo muito técnico, mas acho que é uma tecnicalidade tranquila de entender. Olha os cenários possíveis, futuros possíveis, e volto para quê? Para me preparar. E aí me preparar envolve entender meus processos, capacitar minhas pessoas, trazer as lideranças que estão alinhadas a esses valores ou formar essas lideranças e ser a empresa mais eficiente, eficaz, ambidestra, o termo que a gente quiser usar nesse setor. Porque os próximos 5, 10, 15, 20, 30 anos vão ser construídos por quem entender melhor esses futuros possíveis. Então, eu acho que o mapa do futuro é uma ferramenta excepcional para ser conhecida por todo mundo e, obviamente, ser conhecida por todo mundo nas suas diferentes formas, ser conhecido, né, não como um documento técnico, mas como uma maneira de se comunicar onde vocês querem chegar e de onde vocês estão partindo. Esse é um ponto importante também, porque a gente tem muito medo desse mapa do futuro virar só um documento engavetado. Hoje em dia, nem mais na gaveta, né? Um arquivo que vai ficar esquecido ali na nossa área de trabalho. E aí eu queria perguntar para o Bernardo, como membro do Comitê de Inovação e que participou com a gente desse desenvolvimento, do pensamento, do que a gente buscava, que é justamente isso, né? A gente enxergou o mapa como uma estratégia para que a gente consiga atingir nossa estratégia. Fiquei até redundante. Mas, assim, como é que você vê isso, Bernardo? Como é que a gente pega hoje esse mapa, a gente consegue colocar as prioridades, porque como a gente falou, né, é um material extenso que a gente não consegue colocar tudo em prática hoje. É um mapa do futuro que a gente tem que começar a se preparar. Mas como é que a gente pode colocar nossas prioridades dentro desse material que a gente acabou de executar e como é que você enxerga isso para as concessionárias? O que a gente espera dele e como é que isso pode orientar a inovação para os próximos anos do Grupo Pagos Brasil? Eu acho que o primeiro ponto é parabenizar pelo trabalho do mapa, porque assim, foi um trabalho que eu tive a oportunidade de acompanhar com vocês desde a ideia até a criação. Então, eu acho que é algo que é feito para trazer clareza, para colocar todo mundo na mesma página. O Juliano falou muito bem na fala anterior em relação às equipes. Hoje a gente já vê uma equipe aculturada, uma equipe que olha inovação, que quer ver inovação. E eu acho que o Mapa do Futuro tem esse papel da gente fazer com que as pessoas entendam o caminho e caminhem em conjunto com a estratégia da empresa e com o que a alta gestão entende que é o caminho que precisa ser seguido nos próximos anos. Um dos nossos valores, né, como organização é simplicidade. E é simplicidade, aí obviamente simplicidade tem várias leituras, mas nesse caso específico eu trago simplicidade para o simples entendimento. Perfeito. A gente tem que transformar um documento, que é um documento de, você falou comigo, 250 páginas, né? Em algo que seja lido por toda a equipe que de alguma maneira vai navegar com inovação. E se essa comunique com equipe- diversos públicos também. Né? Uma Isso. coisa a gente está falando para a diretoria, para um comitê, outra coisa a gente está falando para o público geral, né? A gente precisa saber comunicar para que cada um entenda qual é o seu papel, né? E para que a gente possa inovar dentro do processo, a gente precisa que o operador que está lá na ponta, operando uma ETA 24 horas, às vezes está de madrugada, não tem relacionamento com quase ninguém, mas esse cara precisa saber aonde a gente quer chegar, o que a gente quer. Então, acho que o Mapa do Futuro tem esse papel e esse desafio enorme, que não é da área de inovação, esse desafio é da organização, dos gestores, de quem participou da construção e de quem, de alguma maneira, tem influência sobre essas equipes para que a gente consiga transmitir
essa informação de maneira mais simples possível, da maneira mais clara possível, para que isso não fique como mais um documento engavetado, mais um documento que a gente utiliza para falar para o mercado que a gente tem, mas que a gente não usa de fato. Acho que a gente tem que usar de fato, tem tido um esforço muito grande nesse sentido, para que a gente use de fato as construções que a gente faz e eu tenho muita confiança de que a gente vai conseguir caminhar com o mapa do futuro nesse trajeto. Perfeito. Eu digo que o trabalho que foi feito até agora foi um trabalho grande, mas o principal trabalho é o que a gente vai fazer de agora em diante. Como que a gente vai conseguir tangibilizar tudo isso para que a gente consiga trazer resultados? Que no final das contas é isso que a gente está buscando aqui, né? Eu ia dizer que a gente está partindo quase para o nosso último bloco, penúltimo bloco. Podia ter aquele dos Aí públicos. a edição faz. A edição, vou pedir para a edição acrescentar do programa do Faustão. Mas assim, agora eu já queria trazer um tema para vocês, trazendo um pouquinho mais para liderança. Eu sei que o Daniel gosta de falar muito isso também. Eu falei que antes de vir fazer esse videocast com vocês, eu me senti aquela própria jornalista de podcast que eu fui investigar a vida. De vocês dois eu não precisava, né? Mas do Daniel, entrei no Instagram dele, entrei no LinkedIn dele, vi sobre o que ele falava para que a gente pudesse fazer uma conversa mais fluida aqui. E a gente fala muito hoje sobre essa questão da liderança para que a gente consiga trazer essa inovação mais efetiva. Nos últimos anos, como a gente falou aqui, a gente estruturou uma área de inovação. É uma área ainda recente perante a quantidade de anos do grupo que a gente tem, mas a gente conseguiu avançar bastante. Mas a gente ainda tem um grande desafio e é um desafio que realmente eu concordo e que a gente precisa conseguir tangibilizar isso, que é mostrar resultado real, ao mesmo tempo que a gente mantém esse espaço para experimentar. Então parece que às vezes a gente está sendo meio repetitivo, mas é isso mesmo. O Daniel começou falando de que inovação tem que trazer nota fiscal, a gente falou um pouquinho sobre ambidestria, a gente falou um pouquinho de inovação e melhoria contínua, como é que a gente enxerga essa questão de trazer uma inovação disruptiva ou uma inovação incremental, mas eu queria saber de vocês, assim, como vocês enxergam essa balança? Como é que a gente faz para que a liderança consiga apoiar nessa questão de uma inovação efetiva? E aí parte muito também, gente, do que a gente acredita, né? Não adianta a gente falar assim, Daniel, ó, você não acredita não, mas vai ter que fazer, tá? Porque a gente tá aqui, é uma diretriz nossa. Eu acho que a gente tem que comprar briga junto também, a gente tá ali no dia a dia. Então, eu queria ouvir de vocês, claro, Bernardo e Juliano como líderes, apoiadores e clientes internos da inovação. No final das contas, vocês também são clientes internos. E o Daniel depois como estudioso e entusiasta da inovação. Vamos lá. Não, acho que o papel da liderança, Camila, ele é fundamental também na inovação, como em diversas outras áreas. Eu acho que a gente tem que estar ali apoiando, né? A gente tem que estar com alinhamento de propósito, né? A gente acaba trazendo, se o mapa do futuro está aqui trazendo direcionamento, a gente é um grande ator nesse papel de direcionamento, de estratégia. A gente tem que ter a calma para entender que é um processo de evolução, então erros vão acontecer, a gente tem que sentar, falar, não, né, ajudar a equipe onde errou, né, ou em algum momento você vai precisar tomar uma decisão que às vezes é mais dura, fala, pô, estamos rodando aqui há muito tempo, esse projeto realmente, né, não parece ter um destino que a gente gostaria que tivesse, então talvez seja o momento de a gente parar e pensar até mesmo em não continuá-lo. Então, eu acho que a liderança do papel é isso. Não continuar também é uma decisão importante, né? Saber a hora difícil, de parar. Né? Até pela questão da paixão, né? Pela solução que você cria e tal. E aí fica aquela sensação, pô, depois de tanto recurso implementado, agora eu aborto ele. Mas às vezes é melhor parar aqui do que você colocar mais recurso em vão. Então, eu acho que a liderança está ali para dar esse tipo de apoio, né? Eu acho uma orientação e ela tem que estar alinhada, aculturada, acreditando no processo. Se uma liderança não acredita, me arrisco a dizer que dificilmente a sua equipe vai conseguir evoluir, melhorar ou trazer algum ganho dentro dessa situação. Perfeito, Júlio. Esse ponto, sem dúvida, a liderança tem que acreditar. Acho que esse é o primeiro ponto. O Juliano fechou ali com um resumo do que a liderança tem que fazer. O Daniel falou um pouco sobre o percentual de insucesso na experimentação, né? Eu acho que esse é um ponto que talvez tenha sido o maior desafio de toda essa construção até aqui, porque logo que começou a se falar em inovação dentro do grupo, e aí quando você vai para os estudos e vai trazendo o modelo, o percentual de insucesso é alto e normalmente o percentual de sucesso cobre esse gap com o resultado que ela traz, porque ao mesmo tempo que são poucas as tentativas que trazem resultados, são resultados exponenciais, até pela disrupção que a gente tem do que a gente está vendo. E eu acho que isso a gente está aprendendo a lidar e a liderança está aprendendo a controlar e entender. Obviamente,
Você não faz um projeto sem objetivo de resultado. Todo projeto tem um objetivo de resultado. E o que a gente tem que controlar dentro do dia a dia são os tempos e movimentos para que a gente não perca a capacidade de experimentar. Se a gente começa a entender que os projetos inovadores não estão trazendo resultado pela quantidade de projetos e não pelos resultados que os projetos positivos estão trazendo, a gente começa a sentir uma frustração, porque a gente trabalha na infraestrutura, então a gente tem a tangibilidade física como algo muito presente no nosso dia a dia. Acho que isso a gente tem aprendido, tem feito os projetos que, por incrível que pareça, a nossa taxa de sucesso é até maior. A Camila apresenta sempre lá o acompanhamento dos projetos. Então, os projetos têm dado resultado, o que é um ponto positivo, extremamente positivo por um lado, mas que às vezes traz a reflexão. Será que eu estou experimentando pouco? Será que eu não deveria Até quando a gente tá tem um resultado errando? positivo, a gente fica assim, pô, será que a gente está experimentando pouco? Os resultados estão sendo positivos. Será que a gente devia arriscar mais, né, Bernardo? Será que a gente deveria arriscar um pouco mais, de maneira controlada, sabendo da característica do nosso grupo, da característica do nosso setor, mas permitir com que a gente possa errar mais para acertar mais e conseguir assim evoluir até. Vou fechar aqui jogando essa para o Daniel para ouvir, né? Alguém que está externo, que não está na nossa cultura, que não está no nosso dia a dia sobre isso. E só me permita complementar, Daniel, acrescentando um ponto a mais nessa questão da liderança, esse ponto que o Bernardo trouxe. Como lidar também com esses insucessos? Porque a gente pode ter 10 projetos, 9 funcionam, mas um, por qualquer motivo que seja, não deu certo. Parece que esse acaba jogando a liderança ali, a liderança acaba desacreditando. Como que a gente faz essa questão fluir? Porque o ser humano, no geral, a gente não é muito adepto a um insucesso, né? E o insucesso, muitas vezes, não é um insucesso. Eu falo isso muito também quando a gente conversa. Não quer dizer que não deu certo, que a gente não aprendeu. Ou deu certo, ou a gente aprendeu. Eu acho que é um pouquinho dessa visão. Legal. Eu acho até uma das coisas que você falou, né? Que você investigou bastante minha vida. E uma das coisas que eu fui muito foi host de podcast. E o host, Vou pegar umas dicas com você depois. Então, não, o host ele tem uma vantagem que a gente que está participando não tem. Por quê? Porque a gente pode anotar as coisas que a gente vai falar. E quando você estava falando, quando vocês estavam falando, eu estava aqui na minha cabeça organizando todos os pontos para falar. Então, podia ter deixado um papelzinho com todo mundo aí. Mas dois que eu não quero esquecer, então você me ajuda, por favor. Tá. Uma é a questão do... Vocês dois falaram que o líder precisa acreditar. Então, essa é a primeira coisa. Eu quero falar sobre... Tá bom, mas e aí? O que faz o líder acreditar? E isso está muito relacionado ao segundo ponto, que é a questão de sucesso e insucesso. E aí, me perdoa a franqueza, eu acho que tem um equívoco quando a gente fala de sucesso e insucesso. Na verdade, existem 2 casos de insucesso. Na verdade, existem mais, mas eu vou simplificar, dado que a simplicidade é um dos valores importantes. Você tem um insucesso porque você não fez direito, né? E você tem um insucesso porque você aprendeu como não funcionava. Exato. Ou que não funcionava. Né? Acho que Thomas Edison fazer todas as citações. Tem alguma frase que atribuem a ele que ele diz que ele não errou 9.999 vezes antes de descobrir, né? Que ele não precisou de 10 mil tentativas. Ele aprendeu 9.999 vezes como a lâmpada não funcionaria. Se é 999, 9.999, não importa. O que importa é que ele não considera todas as etapas necessárias para chegar no sucesso ou insucesso, mas sim fases de aprendizado. Só que se você faz, né, um projeto e não tira aprendizado nenhum dele, sim, você errou. Você teve um insucesso. Se você faz um projeto e dali você identifica, por exemplo, não é essa a melhor maneira de abordar, por exemplo, esse cliente inadimplente. Não é essa a melhor maneira, eventualmente, de fazer uma determinada... Óbvio que fazer uma determinada obra é mais difícil de você experimentar do que você, por exemplo, fazer como o Booking faz, né? Tem um artigo que fala sobre o quanto que as empresas de internet, empresas digitais, experimentam. Você, quando está acessando uma plataforma de hotel e tal, você está sendo objeto de milhares de experimentações que ele vai te mostrar. É o último. Ele vai te mostrar com uma cor diferente, ele vai te mostrar com um botão no outro lugar. Pode ser que um botão tenha uma performance melhor que o outro. Não significa que aquele primeiro falhou, significa que ele ajudou a mostrar que o outro é melhor. Tá? Então, quando você concebe um projeto, você precisa ter muita clareza de quais são seus objetivos com aquele projeto. Se você usa o modelo de OKRs ou não, isso é mais instrumento e tal. Mas quando você traça OKRs, a Google usa muito o modelo de OKRs, ela fala assim, cara, 70% eu preciso acertar. Porque se eu estiver acertando 100, significa que eu estou
ousando pouco. Não que eu estou experimentando pouco, eu posso estar experimentando muito e ousando pouco. Então, mas também você fala assim, vou colocar minhas metas de maneira muito confortáveis para bater, também você está perdendo oportunidades de crescimento. Então, a primeira coisa é ter muita clareza do que você quer com cada inovação. Porque você pode ter um projeto de inovação que, cara, eu tenho que acertar. Por quê? Porque eu tenho dados suficientes, eu tenho análise suficiente, e que se eu não chegar do outro lado com a melhoria que eu quero, significa que eu não trabalhei direito. O outro é, não, eu preciso experimentar diferentes formas de atacar um problema. Pode ser que a primeira que eu tente não seja bem sucedida. E tudo bem, desde que eu tenha feito como o mapa me mostrava, como o caminho me mostrava. E aí você parte para a segunda experimentação, para a terceira experimentação. O erro que eu vejo no mercado é o seguinte, deu certo ou não deu certo. Quando na verdade significa descobrir as maneiras que dão certo, aprendi como chegar nessa maneira de forma mais rápida ou mais devagar. Então, assim, quando a gente está falando de 95% dos projetos de IA não deram certo, não significa que 95% dos projetos de IA não vão dar certo. Significa que dentro desses tem muitos que foram mal feitos. Sim. Tem muitos que não sabiam qual era. Tem muitos que é o que eu brinco, né? Usei a IA para fazer um meme lá, né? Que eu brinquei que eu vou fazer, que é um vídeo de duas pessoas conversando o seguinte, olha, o chefe pediu para a gente colocar inteligência artificial no planejamento estratégico. Aí o outro pergunta, tá, mas para qual KPI? Ele, para KPI de satisfação do chefe, né? Porque não é um processo que vai mudar. Então, essa é a primeira parte da resposta. O segundo é o que faz o líder acreditar. E aí a gente está falando de pessoas, tá? Alguém pode acreditar porque no final do período, do processo, o bônus vai ser melhor. Alguém pode acreditar porque vai ter a equipe mais feliz, ou porque vai ter mais segurança no emprego, ou porque vai ter um propósito sendo alcançado. E aí alguém pode chegar e dizer, esse que faz pelo propósito é melhor. Gente, desculpa, é ingenuidade achar que todo mundo tem que ser motivado pelas mesmas coisas. Então aí cabe ao líder entender dentro da sua equipe quais são os motivadores dos outros líderes, né? Então aí você vai no nível da hierarquia. O C-Level precisa entender como o seu segundo nível de liderança é motivado, pode ser motivado pelo propósito, pode ser motivado por recompensas extrínsecas, né? Bônus, PLR, metas, o que seja, crescimento, desafios que você falou em determinado momento, e fazer com que as pessoas acreditem pelos motivos que as motivam, desde que eles sejam certos. Tá? Não é motivar pelos motivos errados, mas pelos motivos certos, usando os incentivos mais adequados a cada um. Ou selecionar pessoas que são mais próximas no sentido de incentivos que estão fazendo sentido dentro daquela organização. E aí, não é só acreditar, é fazer duas coisas, se comprometer e se engajar, que as pessoas acham que é a mesma coisa. Não é. Eu posso estar totalmente comprometido com o resultado, mas eu não estou engajado. Tá? Então, se a gente consegue conquistar essas duas coisas, a gente chega no que hoje eu falo que é o líder diferente daquele líder lá atrás, que era comando e controle, resultado e acabou. Não, hoje é o líder que faz pergunta, é o líder que ajuda a trilhar o caminho. Então, esse líder que você tem que buscar é o líder que, dados os incentivos corretos, dada a clareza de estratégia, vai guiar a sua equipe no mapa que nem ele sabe ainda quais vão ser os caminhos, né? Porque você sabe onde são as paradas, que provavelmente são os objetivos e as metas. Mas talvez no tempo você vai aprender o caminho caminhando. E até pegar uma fala sua, Daniel, que eu acho que é importante, que é a questão de conhecer aonde eu vou testar e como eu vou testar. E essa acho que é uma preocupação que existe muito dentro do nosso negócio, que é a questão por exemplo, da qualidade da água. Eu não vou testar uma tecnologia disruptiva na qualidade da água aleatório. Tem que ter toda uma preparação para que garanta a qualidade. Ali tem que ser 100%. Ali não cabe 1% de erro. Mas em outras frentes, como você falou, a questão do booking e a questão da inadimplência, a gente já tem uma possibilidade de testar mais coisas disruptivas. Então, acho que essa é uma separação importante que a gente tem que ter. E nessa questão do insucesso, que eu concordo com você, não é um insucesso necessariamente, tem a questão do aprendizado e tem a questão que o insucesso de hoje não é a garantia do insucesso de amanhã. Há 20 anos atrás, a gente cobrava o cliente dobrando uma cartinha, botando dentro de envelope e mandando para casa dele. Eu fazia isso. Então, eu lembro como é que era dobrar cada cartinha e mandar. Hoje, a gente não tem mais papel dentro das nossas estruturas, dentro de cobrança, até serviço. Hoje a gente não manda mais papel para a rua. Então, o nosso cliente de 20 anos atrás é diferente do nosso cliente de hoje, que certamente será diferente
do nosso cliente de 20 anos à frente. Então, esses insucessos, acho que a gente precisa acompanhar de perto e principalmente discutir. Olhar com carinho, né? E discutir, assim, o que a gente teve desse insucesso. Não abandonar, não foi um insucesso, o projeto não deu certo. Acho que essa discussão posterior é importante a gente ter. Por que não deu certo? Foi porque realmente a gente escorregou, não fez bem feito, que faz parte, acho que só erra quem tenta. Ou realmente não coube para esse momento, ficou o aprendizado, vamos deixar aqui na gaveta para no futuro a gente voltar e avaliar se no futuro cabe ou não cabe. Muito bom, Bernardo. Eu acrescento, o insucesso de hoje pode não ser o insucesso de amanhã, e o sucesso de hoje também não pode ser o Sem sucesso de dúvida. amanhã, né? Então, por isso que a gente tem que estar em constante evolução. Eu gosto muito de ouvir, conversar, ouvir sobre liderança, porque é um assunto que eu gosto bastante, e eu acho que esse é o ponto. Inovação, no final das contas, a gente pode trazer a melhor metodologia, a melhor ferramenta, o melhor tudo. Se a gente não tiver pessoas, gente e coragem, talvez não dê certo. Então, eu acho que essa é uma visão muito importante para o todo. Eu queria agradecer vocês imensamente por estarem aqui comigo essa manhã. Foi muito bom. Se eu pudesse, a gente ficaria aqui horas e horas conversando após a gente desligar ali, porque com certeza eu ia aprender muito com vocês. Mas eu queria que cada um deixasse uma frase final, um comentário final sobre tudo isso que a gente conversou. E se quiserem, de alguma forma, uma dica de leitura, de filme, isso eu não pedi antes, não, tá? Então, fiquem à vontade. Trouxe essa surpresinha, podia ter avisado Foi antes, combinado. mas o Daniel deve ter alguma coisa aí de supetão. Juliano e Bernardo, se não tiverem, tá tudo bem. Mas queria que vocês deixassem uma frase final, um comentário aí pra gente encerrar nosso videocast hoje. Vocês olharam para mim, né? Vou ficar eu sendo o primeiro na tentativa. Não, Camila, assim, acho que é só, de novo, reenfatizar o agradecimento de estar aqui. Eu acho que é uma oportunidade para a gente, né, parar um pouquinho, focar no assunto e ter oportunidade de conversar, né, com pessoas que trazem outras experiências internas e externas. Então, de fato, é enxergar que a gente está dentro de um processo. É importante olhar para trás e ver o quanto que a gente já evoluiu. E isso traz um pouco de certeza que com esse foco, eu acho que a gente vai continuar evoluindo e crescendo cada vez mais aí. Muito bom, Júlio, muito obrigada. Eu sou suspeita para falar do Juliano, que ele é meu ex-chefe, mas eu tenho admiração muito grande por ele, por isso que também a gente convidou ele para E estar a aqui nesse recíproca é a momento. mesma. Vamos lá, Eu Bernardo? primeiro, né? Por Vamos favor, deixar encerrar deixar com o convidado externo, né? Fechar Vamos, com chave de vamos ouro, né? mostrar, né, Bernardo, que a gente tem um pouco aí de civilidade, educação e tudo mais. Primeiro, agradecer, Camila, pela oportunidade de participar. Acho que é um tema que realmente a gente tem muita oportunidade pela frente. Acho que tem caminhado, a gente avançou muito nos últimos anos e tem certeza que vai avançar ainda mais, distribuindo esse tema para que todo mundo possa participar. A Semana da Inovação, eu acho que tem muito esse papel, né? Quando a gente fala de segurança, a gente tem a CIPAT, que é uma semana que só fala de segurança, mas a gente fala de segurança em todo o DDS. Então, se a gente quer ter uma cultura de inovação, eu acho que a gente tem que ter essa Semana da Inovação, que é uma semana exclusiva para isso, mas a gente tem que falar inovação em todo o DDS. Acho que isso é o nosso papel como líder, para que a gente possa fazer com que as pessoas tenham coragem de inovar. Além disso, acho que todos os programas. Nesse meio tempo, teve programa de inovação aberta, teve Intraempreendedorismo, o Torneira canal de Lab, teve empreendedorismo, teve o programa do Ideia Águas. São programas que hoje são difundidos dentro da organização, todo mundo conhece, as pessoas participam, gostam, elogiam, criticam, faz parte, que é ótimo. Que é porque ótimo, a gente pode gosta, melhorar. a gente gosta. Mas parabenizar a iniciativa, agradecer por ter podido participar e vamos em frente nessa luta. Bom, vocês ficaram com essa, né? Deu ser o último para fechar, mas sabe, depois dessa hora conversando com vocês, já me sinto de casa, então não ia fazer muita diferença, não. Bom, vamos lá. Eu acho que tem duas coisas que eu queria falar. Desculpa se eu acabar me estendendo no final, mas aí. Fique à vontade, você pode. Primeira coisa, né? Eu acho que muitas pessoas confundem inovação com criatividade. E eu acho que isso acaba sendo uma grande barreira para as organizações. Mas aí tem um estudo que fala que quando a gente é criança, né? Eu tenho 2 filhos, uma filha de 13 e um filho de 10, e eu reparei muito no desenvolvimento deles, né? 98% das crianças são consideradas criativas por vários testes que são aplicados. E aí, quando a gente vai crescendo, a gente vai para a escola, faz faculdade, vai para o ambiente de trabalho, esse nível cai de 98%, dependendo da pesquisa, cai de 98% para 5%, né? Tipo, 5% das pessoas acabam sendo consideradas
criativas. O que, na verdade, o que eu quero falar com isso é que a capacidade de criar coisas novas, ela é inerente do ser humano. A diferença entre ser criativo e ser inovador é você entender onde a sua criatividade vai impactar e gerar resultado, que acaba sendo repetitivo um pouco com o que a gente falou, mas eu acho que para fechar é importante. O segundo ponto é que inovação não é, apesar de precisar do patrocínio de cima, do C-Level, inovação é da empresa como um todo. A gente tem um caso que o Cortella conta muito também, né? Que talvez seja uma lenda, mas é uma lenda tão boa que a gente considera como se fosse verdade. Que ele conta que numa fábrica tinha um problema clássico que era os tubos da pasta de dente irem vazios. Essa é Você já deve ter muito ouvido, boa. né? Eu muito falei bom. sobre ela ontem. Falou, então, Muito bom. assim, que passava, talvez eu conte um pouco diferente, mas é porque ela Cada um fica aqui conta boa. um pouco, aumenta o conto. Mas o que acontecia? Muitos acabavam indo vazios, né? Isso dava um problema de logística reversa, insatisfação do cliente, prejuízo. E aí a empresa foi lá, contratou uma grande consultoria para pena. Nada contra grandes consultorias, tá? Eu adoro as grandes consultorias, mas ela precisa estar envolvida junto com a organização. Aí contratou uma grande consultoria que fez lá um projeto e aí implantaram um braço mecânico que sentia pela diferença de peso que aquela pasta de dente estava vazia, e aí o braço lá tirava aquela pasta de dente. Tal. Passou uma semana, 2, 3 e tal, e o indicador foi a 0. Não tinha mais pasta de dente indo vazia. E aí foram lá visitar e viram que a máquina estava desligada. Tô contando bem rápido, tá? Talvez eu tenha pulado um. Viram que a máquina estava desligada e eles falaram, como é que a máquina está desligada e está dando 0? E aí eles foram perguntar para o chão de fábrica, mas o que vocês fizeram? Falaram, pô, era mó estresse aqui, de repente vinha aquele barulhão, via o braço mecânico, empurrava. A gente viu que a diferença era do peso que a gente fez. Cotizou aqui o pessoal, juntou um dinheiro, né? E comprou um ventiladorzão e botou quando passa vazio, empurra e tá tudo certo. Ou seja, às vezes a inovação vem de quem de fato conhece como um processo precisa funcionar. O líder precisa estar muito preparado para identificar onde essa oportunidade está sendo trazida. Se você é um líder que sufoca a criatividade, a inovação do seu time, desculpa, a sua organização não vai ser inovadora. Por isso que a gente fala que o líder ele pode ser a maior alavanca ou a maior barreira para a inovação. E formar esse líder nessa cultura, que eu acho que vocês estão fazendo, ou pelo menos acreditam que precisa ser feito pelo papo que a gente teve aqui, é fundamental. Dicas de leitura, dado que você pediu, tem 2 livros que para mim foram fundamentais no meu processo de estudar inovação, 3 na verdade. É um livro mais antigo que se chama O Efeito Médici. Ele fala sobre o renascimento de um cara chamado Franz Johansen. Conta como você ter pessoas diferentes, olhando coisas diferentes, crenças diferentes no mesmo lugar, fazem com que você tenha um florescimento de criatividade e, por consequência, se você entende onde você vai aplicar, de inovação. Então, esse livro é bem interessante. O outro é sobre a história da Pixar e como a Pixar incentiva que aquele Criatividade Inc., acho que em português é esse o nome, que é muito legal. E tem um livro que trata desse caso, que eu citei da Google, se eu não me engano o nome é Cultura da Experimentação, mas depois eu passo para vocês o nome certinho. Acho que é esse mesmo. Que ele fala sobre como o insucesso não é insucesso. O insucesso, na verdade, pode ser, dependendo de como você encara aprendizado. E aí, de novo, queria agradecer o convite. Foi super legal estar aqui com vocês. O papo antes, o papo depois, que a gente vai ficar aí falando. E espero que dê tudo certo na semana inteira. Nossa, Daniel, foi muito bom, muito melhor do que a gente esperava. A gente já tem uma expectativa, mas eu acho que o papo fluiu bastante. A gente conseguiu fazer aqui o que a gente queria, né? Inovação sem rótulos, na prática, sem filtro. Então foi muito bom conversar com vocês. Eu agradeço novamente e deixo o recado aí para quem está acompanhando a gente. A Semana de Inovação está começando hoje. Hoje o tema é Inspirar para Começar e trouxe 3 pessoas inspiradoras aqui para começar esse movimento com a gente. Participem das atividades, como o Bernardo falou, a Semana da Inovação são para vocês, os colaboradores, e ao final a gente ainda faz um reconhecimento, porque é importante também, a gente vê trabalhando tanto com inovação, é importante reconhecer quando os bons projetos são feitos. Um tapinha, ele falando parabéns é importante, então as pessoas se valorizam com isso também. Então queria agradecer novamente vocês por estarem aqui e dizer a vocês que estão aí assistindo a gente, que participem da Semana da Inovação, porque a gente fez com muito carinho. E estamos abertos a feedbacks, críticas, melhorias, sugestões, porque eu acho que inovar também é isso. É ouvir um pouquinho, é multidisciplinaridade, é diversidade, e a gente corrobora muito com isso. Muito obrigado, agradeço a vocês e agradeço a todos que estão aí assistindo a gente. Um beijo e até a próxima.